Tá, já coloquei para gravar. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, nos deixando envolver pelas energias mais salutares, equilibrantes, que permitem harmonizar os nossos lares, que permitem nos harmonizar, equilibrar os nossos corpos, as nossas mentes, que estejamos, então, sempre aptos a receber os conhecimentos que o Cristo trouxe através da sua boa nova, esse evangelho de luz de que tanto necessitamos conhecer, entender, ser envolvidos por essas vibrações amorosas que nos permitem caminhar aqui nesse planeta e nos desenvolver, progredindo sempre, sempre em direção ao nosso Pai maior, que é bondoso, que é misericordioso, que com tanta compaixão despende a nós todas essas bênçãos amorosas. Jesus, se conosco nesse estudo, nesses momentos, porque vamos falar de Ti, da vossa doutrina, do vosso planejamento para esse planeta Terra, ao qual estamos ligados por tantas coisas do passado e também por tudo aquilo que podemos contribuir para o nosso futuro. Se conosco hoje e sempre, que assim seja. Então, meninas, vamos... O que é isso aqui? Ah, tá. Só lembrando um pouquinho, porque semana passada a gente começou o capítulo 10, né? Então, para quem não estava, o capítulo 10 fala sobre o apóstolo de Samaria, né? Que era aquele... O apóstolo é o Simeão, né? Que a gente já viu como personagem, como tio da Ana. Mas antes disso aqui, o início do capítulo, as primeiras páginas, fala sobre a Semele, que é aquela criada, né? Junto com Ana, que cuidavam do menino, do filho de Públio, né? Do Marcos. E aqui fala que Públio faz... Ele dá uma recompensa, né, num valor de grande sestércio, que era um valor de 1.000 sestércios, que era a moeda, né, deles lá, e para quem devolvesse a criança, entregasse de volta o Marcos. Então, a gente viu que existia essa recompensa, né, para que Públio conseguisse, então, recuperar o filho, né? E nisso, claro, as pessoas ficaram sabendo, Semele vai até a casa de André de Gioras, em que o menino estava lá, né? Marcos estava lá na casa dele, ele tinha sido o raptor, né? O André de Gioras. E ali ele até comenta, né? Que se não fosse o ardente desejo de vingança, que ele ia abocanhar aquela respeitável quantia, que era um dinheiro bom, né? E nesse diálogo, ele começa, então, a sondar a Semele, né, que tinha um noivo, o noivo chamava Benjamim, e eles pretendiam se casar, só que daí, o que acabou acontecendo? Ela precisava comprar uma casa, ela queria comprar em Betânia. Então, logo, o André de Gioras já supôs, ela vai, muito provavelmente, me delatar para entregar o Marcos, né, pelo dinheiro que está sendo oferecido em recompensa. Então, nesse processo aí, o André de Gioras, que não queria ser descoberto, né, não podia, então, o que ele faz? Ele dá uma bebida na casa, né, dele mesmo, ele dá um vinho para a Semele, um vinho envenenado, né, com o objetivo de matá-la. E assim ele faz, né? Ela acaba perdendo a vida. Isso ela retorna, né, para a casa onde estava Ana, para a casa de Públio, e lá ela acaba perdendo a vida, né? Tem uma reação do veneno que ela tomou e acaba perdendo a vida. E nos momentos que ela estava agonizante,
ela tem a consciência pesada, intranquila, ela fala muito sobre isso, né, a Semele. Ela estava ali, queria apenas um perdão. Aí a Ana tenta consolá-la, falando do Cristo, né, que tinha morrido um dia antes ali, né, e tudo aquilo, só que ela acaba falecendo, né. Nesse processo aqui, depois aparece a Ana e Lívia, né, em casa, né, de Públio, né, ele, na verdade, eles vão estar em Cafarnaum, né, regressam a Cafarnaum, e, deixa eu ver aqui o que mais que a gente pode comentar. Públio também, ele manda, através de Comênio, que era o homem de confiança dele, manda para Roma. Esse Comênio manda uma carta para o tio, que é o Flamínio. O tio não, desculpa, gente, o amigo, né? O amigo. Mas na carta falava sobre o tio, né? O tio que é Sálvio. Porque o que ele pedia para Flamínio? Que lá em Roma, que Flamínio, então, solicitasse o retorno de Flamínio com a esposa, que era Fúvia, porque ele não queria proximidade com a Fúvia, né, de toda aquela situação que ela que tinha mostrado a traição, né, a traição. Na verdade, tinha mostrado que Lívia tinha ido estar com Pôncio Pilatos, né. Então, ele pegou uma aversão, tanto pelo Pôncio Pilatos, como ele ficou com aversão à pessoa de Fúvia, ele não queria a presença dela ali. Então, ele solicita para Flamínio que eles retornassem para Roma, né? Então, isso aqui aparece também aqui ainda, né, na parte que a gente viu. Pede que solicita um professor para a filha dele também, né, que mande de Roma um professor, e ele vai se estabelecer em Cafarnaum por algum tempo, no intuito realmente de localizar o menino, o filho, né? Então, basicamente, assim, esse início do capítulo, até essa parte que a gente vai começar agora, foi basicamente esses fatos aí que aconteceram. A morte de Semele, ele manda a carta para Flamínio, né? E eles estão em Cafarnaum, né? Então, tanto é que o nosso parágrafo aqui, ó, começa assim, né? Acho que vocês estão vendo aí a projeção. Em Cafarnaum, seguidores do mestre, né? Que é a parte que a gente vai começar a leitura agora, tá? Então, veja só, em Cafarnaum, os seguidores do mestre, eles organizaram imediatamente uma grande comunidade de crentes do Messias, tornando-se muitos em apóstolos abnegados de sua doutrina de renúncia, de sacrifício e de redenção. Alguns pregavam, como ele, na praça pública, enquanto outros curavam os enfermos em seu nome. Criaturas rústicas haviam sido tomadas estranhamente do mais alto sopro de inteligência e inspiração celeste, porque ensinavam com a maior clareza as tradições de Jesus, organizando-se com a palavra desses apóstolos, os pródromos do evangelho escrito, que ficaria mais tarde no mundo com as mensagens do Salvador da Terra a todas as raças, povos e nações do planeta, qual luminoso roteiro das almas para o céu. Então, o que está falando aqui em Cafarnaum? Jesus tinha morrido, né? E aqui já estavam se organizando os primeiros cristãos, né? Que iam fazendo através de uma série de práticas aqui, né? Inclusive, intuitivamente, quando fala que tinha uma inspiração, né? Haviam sido tomadas estranhamente do mais alto sopro de inteligência. Quer dizer, toda a espiritualidade ali se planejando, né? Trazendo para aquelas pessoas simples ali, aqueles cristãos ali, da igreja primitiva, né? A gente pode falar assim, trazendo toda essa doutrina do Cristo, né, para que isso se estabelecesse ali, né, e em toda a terra, né. Aí eu fui buscar, nós vamos só dar uma paradinha no livro aqui,
porque eu fui buscar sobre os primeiros cristãos, né, sobre a igreja primitiva. E tem no Evangelho, até eu peguei esse Evangelho Novo Testamento do Haroldo aqui, tá? Acho que não dá para ver, porque o meu negócio aqui, ele dá uma embaçada. Mas é o Novo Testamento do Haroldo. Tem em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, tem o Evangelho, começa com esse título assim, ó, A Vida dos Primeiros Cristãos. Eu vou ler um trechinho só para a gente ter uma ideia, entrar nesse entendimento desse cristianismo que estava começando aqui, né? Como que eram, né? Ali Emmanuel fala um pouco, né? Das inspirações, das curas, né? Das pessoas simples que eram tomadas, então, de uma inspiração elevada. E aqui fala também, em Atos dos Apóstolos, fala assim, no capítulo 2, versículo 43. Havia temor em cada alma. Muitos prodígios e sinais eram realizados através dos apóstolos. Todos os que criam estavam no mesmo lugar e possuíam todas as coisas em comum. Vendiam as propriedades e os meios de subsistência e os distribuíam entre todos, conforme a necessidade de cada um. A cada dia, perseverando unânimes no templo, partindo o pão em casa, recebiam o alimento com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e tendo graça junto a todo o povo. E o Senhor, a cada dia, acrescentava à igreja os que estavam sendo salvos. Então, aqui é um relato, né, em Atos dos Apóstolos, sobre a vida dos primeiros cristãos, como que eles se organizavam, né, socialmente aqui, e a gente vê que era uma forma de visão, era uma forma comum de viver, né, os que tinham mais distribuíam com os que tinham menos, né, eles tinham essa prática, pelo menos segundo o que a gente lê aqui, né, dá para ter esse entendimento. E, além disso, aqui que eu peguei, que seria o que está no Atos dos Apóstolos, tem aqui também que eu trouxe para vocês, ó, para a gente ver na apresentação, na hora que ele não vai. Aqui. Esse aqui, gente, eu peguei porque ali fala no livro ali, Emmanuel fala sobre os pródromos, né, aquilo que está sendo preparado para depois a mensagem escrita através dos evangelhos, né, e dos evangelistas. Então, eu fui procurar aqui na apostila do IAD, tomo 2, roteiro 6, ó. O que eu encontrei ali? Que o Cristo nada escreveu. Suas palavras, disseminadas ao longo dos caminhos, foram transmitidas de boca em boca e, posteriormente, transcritas em diferentes épocas, muito tempo depois de sua morte. Uma tradição religiosa popular formou-se pouco a pouco, tradição que sofreu constante evolução até o século IV. Durante meio século depois da morte de Jesus, a tradição cristã oral e viva é qual água corrente em que qualquer se pode saciar. Sua propaganda se fez por meio da prédica, ou seja, um sermão, um discurso religioso, pelos ensinos dos apóstolos, homens simples e iletrados, mas iluminados pelo pensamento do mestre. Não é senão no ano 60 a 80 que aparecem as primeiras narrações escritas. Aí vem o apóstolo Marcos, né? Marcos, narração do evangelista Marcos, que é a mais antiga, depois das primeiras narrativas atribuídas a Mateus e Lucas, todos escritos fragmentários e que se vão acrescentar de sucessivas adições, como todas as obras populares.
Então, passou-se ali com Marcos, passou a escrever, a transcrever aquilo que tinha acontecido, né? As mensagens de Jesus e tudo mais, né? Esse aqui está, segundo a referência lá do EAD, é da Bíblia de Jerusalém, tá? Aí tem mais um trechinho aqui, ó. Foi somente no final do século I, né, de 80 a 98, que surgiu o Evangelho de Lucas, assim como o de Mateus. O primitivo, atualmente perdido. Finalmente, de 98 a 110, apareceu em Éfeso o Evangelho de João, que é o apóstolo João que vivia lá, né, em Éfeso, na casa com Maria, né, mãe de Jesus, né. Então, lá apareceu o evangelho dele, e ao lado desses evangelhos, únicos, depois reconhecidos pela igreja, um grande número de outros vinha à luz. Então, o que a gente entende aqui, né? Que nesse processo, a escrita, ela veio depois, né? As narrativas dessa boa nova na forma escrita, ela vem depois, até aqui com João, né? Nesse período, já no final do primeiro século, né? É que vai ficar aquilo que foi escrito. E alguns aqui que a gente tem que pensar que esses evangelistas foram aqueles selecionados pela igreja, são os evangelhos sinóticos, né? Além dos evangelhos apócrifos, que são esses aqui, ó, em grande número, né? Então, teve vários outros, né, pessoas que conviveram com Jesus, que escreveram também seus evangelhos, só que ficou ali à margem, né, nem sempre a igreja não passava pelo crivo, né, então, aqui deixa bem claro a situação de que até o século IV, né, eles começam a fazer aqueles concílios, aquelas reuniões, e a igreja vai interferir em muita coisa, né, vai infelizmente, modificar muito desse evangelho primitivo aqui, né? Dessas lições do Cristo, muita coisa alterada, né? A gente sabe disso. Que muda ou que não se permitiu, né? Que trouxesse algumas informações, não chegaram. Mas o que a gente tem que lembrar aqui, e Emmanuel traz essa, né, no livro, essa ideia dos primeiros cristãos, né, da vida deles, como que eles estabeleceram, né, para estabelecer uma igreja. Você imagina que a doutrina do Cristo tinha que ficar, né, essa boa nova tinha que se estabelecer de alguma forma, e tudo isso tem um planejamento, né, não teria que ser, não poderia ser de outra forma, tinha que se estabelecer, né, e a gente lembra que o Espiritismo, ele vem aí para retomar, né, esse evangelho do Cristo aí, esse cristianismo mais primitivo, né. A gente tem que lembrar disso aí também, que nós estamos numa doutrina que retoma esse conceito dessa época aqui, né, em que Emmanuel está relatando inicialmente como o que acontecia entre aqueles cristãos ali, né. Se alguém quiser comentar alguma coisa, gente, fica à vontade aí. Tomar meu cafezinho. Bom, então eu vou continuar a leitura agora no há 2000 anos aqui, ó. O que Emmanuel coloca? Ó, todos quantos se convertiam à ideia nova confessavam, olha que interessante isso aqui, na praça pública, os erros da sua vida, em sinal de humildade. Quer dizer, quando ele se convertia, ele passava, né, entendia aquela doutrina do Cristo e resolvia seguir, eles tinham esse costume, né? Por que será, né, que eu tenho que confessar os erros, né, da minha vida, né? Tem que ter como é que se diz, uma tomada de consciência, né, daqueles erros para a mudança. Essa era a proposta do cristianismo, né? A mudança que iria ocorrer.
e não teria como ser de outra forma, né? Se ele não reconhecesse, não visse o que era necessário mudar, né? Essa reforma íntima, vamos falar assim, né? Não deixa de ser, né? A mudança aqui é a proposta, né? Então, eles faziam essa confissão em praça pública. E aí eu fiquei pensando, né, que muitas vezes a gente tem vergonha das nossas mazelas, né, de colocar as nossas dificuldades, mas se a gente for pensar, do ponto de vista espiritual, os espíritos sabem quem nós somos, né, o que que a gente faz, os espíritos sabem o que a gente pensa, então, assim, não tem como esconder, né, a diferença é que aqui eles pronunciavam, né, se mostravam mesmo, né, com as suas dificuldades ali e buscando uma conduta mais de humildade mesmo. Porque a gente se envergonha, a gente fica constrangido, né, de ter que falar o que somos, mas veja que era uma prática, né? Era uma prática que é importante para conseguir, né, ter mudança de postura. O fato de falar, né? Falar de nós, falar quem somos, Mas, falar o que a gente sente. Simone, a Oi. gente sabe que os espíritos nos conhecem profundamente, os nossos íntimos pensamentos. Mas eu chegar e falar para você, assim, na cara, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, eu penso isso, pensei aquilo, tá difícil. A gente fica bem constrangida, Não é? envergonhada de ter feito alguma coisa errada. A gente se envergonha, a gente mesmo se culpa, a gente mesmo se acaba se flagelando, vamos dizer assim, né? E a gente tem medo do julgamento do outro também, né? Poxa, o que que vão pensar de mim se eu chegar lá no centro e falar que eu fiz, estou aqui bonitinho trabalhando no centro e chego lá na minha casa e, né, e brigo com todo mundo e sou agressivo e tal. Mas, assim, você vê que isso somos nós, né? Todos nós somos assim. E até esses estudos que a gente faz, a gente tem um espaço para isso, sabe, Marta? Para a gente poder se revelar, ficar mais à vontade. Aqui ninguém quer julgar, né? Porque todos nós sabemos que erramos, né? Todos nós. Então, é uma conduta interessante isso aqui. Mas como você falou, não é tão simples assim chegar falando e, né, a gente parece que tem que se sentir muito acolhido, né, num ambiente para você ficar extremamente à vontade a ponto de você não conseguir realmente, né, declarar aquelas dificuldades, né? Então, eu acho que talvez por isso a Igreja Católica tenha adotado essa prática da confissão. Eu também acho. Eu não sei exatamente a origem, mas deve ser por Mas aí. deve ter seguido essa linha de pensamento, né? Porque agora que você leu e que nós estamos lendo aqui, que as pessoas que se convertiam publicamente confessavam as suas faltas, talvez por isso eles tenham adotado esse sistema. Faz todo sentido, né? Já pegou desse cristianismo primitivo aqui e mantiveram isso, só que acaba que, assim, né, Marta, na Igreja Católica, os padres, né, os religiosos utilizavam também para manipulação depois, porque eles ficavam sabendo, né, de uma série de Sim, situações ali, né? e no final das contas, Infelizmente. essa confissão na Igreja Católica tinha a característica de ser um segredo inviolável pelo padre, que ele não podia revelar. Então, não era uma confissão pública. E, além do mais, também que os padres não têm poder nenhum de perdoar os nossos pecados. Então, você vê que eles já assumiram um outro poder que, na realidade, né, como se ele fosse um representante direto de Deus, né? Então, você vê que foi desvirtuado, né? Isso. Foi desvirtuado. É isso que a gente percebe, né? E até na lição do outro livro aqui que a gente começou, que é da Joana, hoje,
no limiar do infinito, por muita coincidência, que a gente sabe que coincidências não existem, mas por muita coincidência, eu vou falar no capítulo aqui inicial, que a gente está estudando, sobre o cristianismo, as 3 revelações, né? Nós vamos falar exatamente isso. A Joana vai trazer isso aqui também, comentando sobre esse comportamento da igreja, as distorções, quanta coisa se perdeu, foi deturpada, né? No capítulo da Joana, a gente vai ver isso também. Então, vamos lá. Vou ler mais um pedaço aqui, ó. Então, todos quantos se convertiam à nova ideia confessavam na praça pública os erros da sua vida em sinal de humildade que lhes era exigida, portas adentro da comunidade cristã. E para que o meigo profeta de Nazaré jamais fosse esquecido em seus martírios redentores no Calvário, o povo simples e humilde de então organizou o culto da cruz, crendo fosse essa a melhor homenagem à memória de Jesus Nazareno, né? Então, aí a origem também da cruz, né? Nas igrejas e tudo. Lívia e Ana, no seu profundo amor ao Messias, não escaparam a essa adesão natural às tradições populares. A cruz era um objeto de toda a sua veneração e absoluto respeito, não obstante representar, naquele tempo, um instrumento de punição para todos os criminosos acelerados. Porque, na verdade, a crucificação já era utilizada há muito tempo, né, para punição, para sacrificar para a morte desses inimigos, vamos dizer assim, né, os criminosos também. E a cruz tomou uma outra conotação aqui, né, que foi associada a Jesus, né, e aqui começaram a ter esse tipo de culto, né, culto para a cruz, né, como um símbolo, né, simbolismo. Ana continuou a frequentar as margens do lago, onde alguns apóstolos do Senhor prosseguiam cultivando as suas lições divinas, junto dos sofredores deserdados da sorte. E era comum verem-se estes antigos companheiros e ouvintes do Messias como pegureiros humildes, quer dizer, pegureiros seria pastores, né, humildes, atravessando estradas agrestes, no mais absoluto desconforto, a fim de levarem a todos os homens as palavras consoladoras da Boa Nova. Então, toda aquela região em torno do lago, né, começaram aqueles seguidores do Cristo, começavam a disseminar, a distribuir essa doutrina, né, a levar o evangelho, a Boa Nova, porque evangelho é a mesma coisa que Boa Nova, né, Boa Nova, Boa Notícia, né, tipos, só que era tudo oral, né, que a gente estava vendo aqui, estava dando para entender, era tudo ainda nesse tempo aqui, em 33, né, porque Jesus acabou de ser crucificado, né, então era tudo transmitido oralmente, né. Tipos impressionantes de homens simples e abnegados percorriam os mais longos e escabrosos caminhos, de vestes rotas, e calçando alpercatas grosseiras, pregando, porém, com perfeição e sentimento as verdades de Jesus, como se as suas frontes humildes estivessem tocadas da graça divina. Para muitos deles, o mundo não passava da Judeia ou da Síria, mas, na realidade, é que as suas palavras desassombradas e serenas iam permanecer no mundo para todos os séculos. Mais de um mês decorrera sobre a Páscoa de 33, quando o senador, por uma tarde formosa e quente da Galileia, se aproximou da esposa para lhe dizer dos seus novos propósitos. Aí aqui a gente vai ver o diálogo, né, porque a relação deles estava muito estremecida, né, aliás, eles tinham praticamente rompido, né, assim, eles estavam só vivendo numa imagem de casal, né, mantendo aquele casamento, mas eles não estavam, assim, convivendo como cônjuges, né, estava aquela situação em que Públio não conseguia, né, na cabeça dele, ele tinha sido traído mesmo por Lívia, né, então ele
eles tinham se afastado, estavam bastante distantes. E aí tem esse diálogo que a gente vai ver agora, que o Públio chega e fala: Lívia, começou ele reservado, tenho a comunicar-lhe que pretendo viajar algum tempo, afastando-me desta casa talvez por 2 meses, em cumprimento dos meus deveres de emissário do imperador, em condições especiais nesta província. Como esta viagem se verificará através de pontos numerosos, então ele vai viajar e ele vai ficar 2 meses, né? A proposta dele aqui é essa, né? Como emissário do imperador, e ele vai passar em várias localidades, né? Uma viagem longa em que ele vai fazendo, indo a vários locais, né? Porquanto tenciono estacionar um pouco em todas as cidades do itinerário, até Jerusalém. Não me é possível levá-la em minha companhia, deixando-a, nesse caso, como guardiã da minha filha. Então, ele faz a proposta para que ele viaje sozinho, né? E Lívia vai ficar na casa onde eles estão agora, que é em Cafarnaum, né? Lívia vai ficar com a Flávia, com a menina. Como sabe, nada mais existe entre nós, olha a fala do Públio, né? Que lhe outorgue o direito de conhecer minhas preocupações mais íntimas. Todavia, renovo minhas palavras do dia fatal do nosso rompimento afetivo. Então, quer dizer, considerado aqui que romperam mesmo, né? Conservada nesta casa, apenas pela sua tarefa maternal, confio-lhe, durante minha ausência, a guarda de Flávia, até que chegue de Roma o velho professor que pedia Flamínio, né? Porque a semana passada a gente viu isso, que ele solicita, né, através de uma carta, pede que Flamínio mande o professor de Roma, né? Desejo firmemente, acredite na confiança que deponho no seu propósito de regeneração como mãe de família, e que procure restabelecer sua idoneidade que outrora não lhe negaria em tais circunstâncias. E espero, assim, se abstenha de qualquer ato indigno, que venha a perder minha pobre filha para sempre. Então, quer dizer, na cabeça dele, né, ela realmente o traiu, e ela seria capaz aqui de outro, porque ele fala, né, seria capaz de se abstenha de qualquer outro ato indigno, solicitando, então, que ela só se preocupasse com a filha, né, com as atividades como mãe ali, né, a parte maternal, vamos dizer assim, né, tarefa maternal, como ele coloca aqui, né. Tá. Aí é a hora que Flávia, tudo isso foi o Públio falando, né? Aí Flávia, ó, Lívia, a esposa, fala: Públio, pôde ainda, exclamar a esposa do senador, aflitamente, tentando aproveitar aquele rápido minuto de serenidade do marido, a fim de se defender das calúnias que lhe eram assacadas, que eram atribuídas a ela sem fundamento nenhum, né? Isso que quer dizer que as sacadas, né? As calúnias, pelas quais mais complicadas circunstâncias, mas afastando-se repentinamente, fechado na sua severidade orgulhosa, olha como coloca, né, a postura dele mesmo, né? O orgulho de Públio, né? Então, ela tenta se aproximar, na verdade, ela não tem espaço para o diálogo com o marido, né? Porque ele se fecha completamente. E aqui ainda, como Emmanuel coloca, a severidade orgulhosa, né? Extremamente severo, duro, por orgulho que ele carrega, porque como é que ele admitia uma traição, né? Como é que, como homem, senador, com o poder que ele tinha, a gente até entende o raciocínio, né? É aquela história, a gente compreende, não que isso seja, que justifique, né?
porque a gente sabe que os prejuízos, quem está tendo mesmo é o próprio, né? O próprio orgulhoso é que se prejudica desse comportamento, né? Mas ele estava aqui fechado, ou seja, ele não dava espaço para que Lívia dialogasse, né? Então, ele fechado na sua severidade orgulhosa, o senador não lhe deu tempo de continuar, integrando-a cada vez mais no conhecimento da sua amargurada situação dentro do lar. Então, ele cada vez mais ele distanciava, né? A gente até comentou semana passada que a postura dele, quer dizer, tudo aquilo que lhe incomodava, ele ia se afastando, né? Ele coloca essa postura de não enfrentamento, assim, de não diálogo, não permitir uma aproximação, não abertura, né? Era a forma que o orgulho dele acabava fazendo com que ele tivesse esse tipo de comportamento, e isso atuava na relação dos dois, né? Diretamente, não dava espaço para a Lívia mesmo. Aí fala assim, passada uma semana, partia ele para sua viagem aventurosa. Então, de fato, ele viaja e deixa Lívia com a menina, com a Flávia. Animavam-no, acima de tudo, o desejo de aliviar o coração de tantos pesares, a tentativa da procura do filhinho desaparecido e o objetivo de catalogar os erros e injustiças da administração de Pilatos, de modo a alijá-lo, quer dizer, a retirá-lo dos poderes públicos na Palestina em tempo oportuno. Então, de fato, ele quis tentar, né, ele solicitou a Flamínio também, que Pôncio Pilatos também fosse retirado ali da região, ele não queria a presença, porque ele percebeu que ele ia ter que ficar lá, permanecer ali, né, por mais tempo, por conta do filho, né, a busca do menino. E aí ele procurou aqui pegar todas as situações, erros, injustiças, né, tudo aquilo que o Pilatos tinha feito errado, de forma errada, ele tenta pegar por ali para que Pilatos também seja retirado ali da região, né? Na sua resolução, todavia, pairava um erro grave, cujas consequências dolorosas não conseguira ou não pudera prever no seu íntimo atribulado. A circunstância de deixar esposa e filha expostas ao perigo de uma região, onde eram consideradas como intrusas, né? Elas eram estrangeiras ali, não eram da região. E ficaram as duas, né? A criança e a mãe. Devia ser examinada mais detidamente pela sua visão de homem prático. Além disso, ele não podia contar nessa ausência com a dedicação vigilante de Comênio, porque o Comênio ele tinha mandado Comênio para Roma, né? Para levar a carta para Flamínio, que era o homem ali de confiança no momento, que poderia cuidar, né? Fazer a proteção da Lívia e Flávia, né? Em viagem com destino a Roma, onde o conduziam as determinações do patrão e leal amigo. Todas essas preocupações andavam no espírito de Lívia, dotada como mulher de sentimento mais apurado e mais justo no plano das conjecturas e previsões. Olha que interessante aqui, né? Lívia, a gente viu, né, que ela era intuída em muitas situações. E essa preocupação fica ali, poxa, eu estou sozinha aqui, né, com a minha filha. E ela tinha um sentimento, como ele fala aqui, mais apurado, mais justo, no que ela podia avaliar, né, fazer uma avaliação da situação das duas ali sozinhas, né, e até uma previsão. Então, ela tinha uma visão diferente, né, a gente viu que Lívia já tinha um espírito bem mais esclarecido, né,
Tanto que ela, quando esteve com Jesus, ela se converteu, vamos dizer assim, ela passa a adotar o cristianismo, né? Como ela entende, aceita, né? A doutrina de amor do Cristo. Inclusive, ela é muito fervorosa nas orações, né? Ela está sempre orando, ela está sempre pedindo auxílio, né? A Jesus e tal. Então, foi assim, de alma aflita, que viu partir o marido, embora houvesse ele recomendado a numerosos servos o máximo de vigilância nos trabalhos da casa, junto aos seus familiares. Então, ele, de fato, ele vai, né? Foi para essa viagem e ela fica aflita, fica ali na casa, mas com uma certa aflição, né? Embora ele tenha recomendado para que os servos ficassem cuidando da proteção da casa. Festividades solenes foram determinadas por Herodes em Tiberíades. Aí eu trouxe aqui, ó, que vai falar o nome de algumas cidades, né? Que Públio vai viajar. Então, eu trouxe um mapinha, aquele mapinha das regiões da Palestina, aqui de Israel, e essas cidades, né? Esse Herodes era Herodes o Antipas, né? Era aquele Herodes que ele era responsável aqui era um dos tetrarcas, né? Responsável pela Galileia aqui, né? Vocês estão vendo que aqui na Galileia, ó, perto do Mar da Galileia tem Tiberíades, tá vendo aqui? Né? Ó, Cafarnaum, onde que tá, né? Cafarnaum tá aqui, nessa localidade, mais ao norte, e aqui um pouquinho mais ao sul tá Tiberíades, que ele está falando aqui que é onde teria sido Herodes previamente avisado pelo senador a respeito da sua visita pessoal àquela cidade que representava a primeira etapa da sua longa excursão. Então, quando ele sai de Cafarnaum, ele vem a Tiberíades, né? Todas as localidades de maior destaque constavam como pontos de parada da caravana, recebendo o Públio, em todas elas, as mais expressivas homenagens das administrações e contingentes de escolta e servos inúmeros, que lhe auxiliavam nos serviços naquela demorada excursão através das unidades políticas de menor importância na Palestina. Então, ele está aqui na Galileia, mas ele vai rumo a Jerusalém, né? Devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínio, vocês se lembram, né, do Sulpício, que era quem acompanhava, tinha sido, homem de confiança, era o lictor, né, homem de confiança do Pôncio Pilatos, né, mas ele tinha sido, ele que auxiliava Públio, e Públio o dispensa, né, pelas calúnias, por aqueles diálogos lá sobre Lívia, né. Então, ele foi dispensado. Aí, aqui, ó, devemos consignar, porém, que Sulpício Tarquínio se encontrava justamente em missão junto de Antipas, quando a festiva chegada de Públio Lentulus à grande cidade da Galileia. Então, Públio chega, né, e o Sulpício estava lá e vê que Públio, encontra com Públio. Procurou, todavia, não se fazer notado pelo senador, regressando no mesmo dia a Jerusalém, onde vamos encontrá-lo em conferência íntima com o governador nesses termos. Então, o que acontece? O Sulpício, ele ficou sabendo, então, que Públio estava em viagem, né? Tinha viajado e que certamente tinha deixado Lívia sozinha no lar, né, em Cafarnaum. E aí, nesse processo aqui, nesse momento, ele dá um jeito de não ser visto, né, o Sulpício não é visto por Públio, e ele vai para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, para quem que ele corre, né? Vai até o governador, até Pôncio Pilatos, né? Então, vocês já imaginam aqui o que ele vai fazer, a fofoca que ele vai fazer, né? Ele vai chegar para contar que Públio deixou Lívia sozinha, né? E aí ele começa conversando assim: sabeis que o senador Lentulus
Dizia Sulpício, com prazer de quem dá uma notícia desejada e interessante. É como se ele corresse, né, até Pôncio Pilatos para trazer uma notícia interessante. Dispôs-se a efetuar longa viagem por toda a província, que fez Pilatos grandemente surpreendido. Pois é verdade. Deixei-o em Tiberíades, de onde se dirigirá para Sabaste em breves dias. Crendo mesmo, segundo o programa da viagem, que pude conhecer graças ao concurso de um amigo que não voltará a Cafarnaum nesses 40 dias. Então, ele passa a informação de que o Públio está fora de casa e por quanto dia ele vai ficar, né? Eu trouxe aqui, gente, porque falou dessa cidade, tá vendo? Se dirigirá para Sebaste, é isso mesmo. Olha aqui, ó. Ele estava aqui em Tiberíades, né, na Galiléia, tá vendo? Aí Sebaste está aqui na Samaria, olha ela aqui, ó. Aqui embaixo. Não sei se está pequenininho, se dá para ler, mas você vê que a Samaria é toda essa região aqui, né? Depois vem a Judéia, tá vendo? Onde fica Jerusalém mais ao sul, né? Então, Sebaste é essa cidade nesse caminho, ele está indo de Tiberíades e vai descendo aqui, chegar até Sebaste e depois chegar até Jerusalém, né? E aí ele passa essa informação para o Pilatos, né? Que vai ficar 40 dias fora nessas viagens ali. Que intuito terá o senador com viagem tão incômoda e sem atrativo? Alguma determinação secreta da sede do império? Inquiriu Pilatos, receoso de alguma punição aos seus atos injustos na administração política da província. Ele já pensou, né, nos atos dele, tudo aquilo que ele tinha feito e como é que isso ia reverberar, né? Essa forma em que ele se posicionou ali, como que isso ia reverberar no Império Romano, né? Então, a primeira coisa que ele pensa, por que Públio está fazendo essa longa viagem, né? Simone, até porque Oi. tem um monte de erros administrativos dele, né? E aquele aqueduto, ele está construindo um aqueduto com o dinheiro do templo. Então, imagina aí, né? Tem que ter um acordo aí, como é que eu vou falar? Uma sociedade com o pessoal do Sinédrio, né? Os saduceus aí, né? Tem que ter uma parceria com os saduceus aí. Como é que ele constrói um aqueduto com dinheiro vindo do templo? Fora outras coisas aí, outros problemas que ele tinha, né? Que ele era muito rigoroso. Então, tinha várias condutas aí que ele poderia ser pego, né? E ficou receoso aqui com relação a essa viagem, né, de Públio, né? Que o delatasse, né? Que sabia de tudo isso. Mas, após alguns segundos de meditação, como se o homem privado sobrepujasse as cogitações do homem público, perguntou ao lictor com interesse. E a esposa? Lógico que ele não ia esquecer da Lívia, né? Porque o foco dele era a Lívia, né? O interesse todo dele, ele não desistiu, né? Ele tentou aquela investida que a gente viu no outro capítulo, e tentou assim, né, quando estava no gabinete dele lá, e aqui ele não esquece, né? A primeira coisa que passa na cabeça. E a esposa não o acompanhou? Teria o senador a coragem de deixá-la só, entregue às surpresas deste país, onde se aninham tantos malfeitores? E eu acho que o pior ali era ele mesmo, né? A proximidade dele mesmo. Reconhecendo que teríeis interesse em tais informes, tornou Sulpício com fingida dedicação e satisfeita malícia. Busquei inteirar-me do assunto com um amigo que segue o viajante, como elemento de sua guarda pessoal, vindo a saber que a senhora Lívia ficou em Cafarnaum,
na companhia da filha, e ali aguardará o regresso do esposo. Tá, e aqui agora ele tem informação de que Lívia está sozinha, né? Não viajou com o marido. Sulpício, exclamou Pilatos, pensativo, suponho não ignoras minha simpatia pela adorável criatura a que nos referimos. Bem o sei, mesmo porque fui eu próprio, como deveis estar lembrado, que a introduzi no vosso gabinete particular não há muito tempo. Então, ele acaba aqui abrindo, né, o jogo, mas, na verdade, Sulpício sabia completamente. Foi procurar, Sulpício veio procurar Pilatos justamente para contar sobre isso, porque sabia do interesse dele, né, por Lívia, né. Aí ele fala, é verdade. Por que não aproveitais, olha só, este ensejo para uma visita pessoal a Cafarnaum? Perguntou o lictor com segundas intenções, mas sem ferir diretamente o melindroso assunto. Então, impressionante aqui, ele vai mesmo para botar a lenha na fogueira, né, para estimular o outro a ter um encontro aí com Lívia, né. Por Júpiter, redarguiu Pilatos satisfeito, tenho um convite de Cusa e outros funcionários graduados de Antipas naquela cidade, que me autoriza a pensar nisso, em Cafarnaum, né? Mas a que vem a tua sugestão nesse sentido? Vocês viram que está falando de Cusa aqui? Vocês lembram desse Cusa, gente? Quem que era? Quem que lembra? Alguém? E o esposo de Joana de Cusa era tipo Esposo. juiz, né? Ele era um magistrado, era um intendente, né, procurador, tinha várias formas de falar, era um homem, um oficial da alta, né, de alto cargo ali, né. Ele era E, esposo, né, da Joana de Cusa. Sim, esposo de Joana, exatamente. que é a Joana de Ângeles, né, Exato. a reencarnação dela aqui nessa época, né, Joana de Cusa, que teve os 2 filhos, né, que eram os filhos, aquela história toda que a gente conhece, né, o Divaldo e o irmão, né. Então, aqui ele está falando justamente desse Cusa, né, justamente em relação a ele aqui, que ele tinha o quê? Um convite de outros funcionários graduados de Antipas, em Simone, Cafarnaum. deixa eu Oi. te interromper. Você disse assim, é uma história que todo mundo sabe, não sei o que lá, Divaldo. Eu não estou sabendo disso. Ah, então tá. Então vamos. Eu joguei, ô Marta, eu joguei um verde para colher um maduro, para ver se todo mundo sabia dessa história. Uma das encarnações da Joana de Ângeles era essa aqui como esposa desse Cusa, Sim. que era né, romano. Então, ela era Joana de Cusa. Sim. Nessa história aqui, ela vira cristã, conversa com Jesus, tem vários, acho que até naquele livro, não sei se essa No parte Boa você Nova. conhece, do Boa Sim, Nova, né? Nova tem. Não, essa história eu sei. Então, e ela é martirizada como cristã, como aqui, né, no cristianismo, que ela está em praça pública e tem o filho, os 2 filhos. Quer dizer, ela teve 2 filhos. Um é o Divaldo na encarnação agora. Então Joana de Ângeles, como Joana de Cusa, era mãe, na época, de Divaldo. Eu não sei se tem um nome para ele. Não sabia disso. Então, dessa encarnação, Divaldo estava com ela como filho, né? Tinha E o outro, Simone. O outro como que é o nome dele, Ali? É o parceiro dele que faleceu, que trabalhava com ele Agora, lá né? no caminho. Era o. Como é? Esqueci o nome Nilson? dele. Não é Nilson, né? Denilson, né? Não. Eu não lembro. Me fugiu, mas... Ele que era o filho que pedia, né, para a mãe. Nilson. É.
Então, agora, né, nessa encarnação com Divaldo, o outro irmão, vamos dizer, daquela época, era esse que esteve aqui, que já que a Ali lembrou que ele já faleceu, Então, que o auxiliava na mansão do caminho. na época de Joana de Cusa, esse espírito que hoje é Divaldo também foi sacrificado? Olha, eu não sei a história, não sei se alguém tem informação aí. O que eu sei é que o irmão, esse que é o Nilson, na época quando eles estavam para ser queimados na fogueira, falou, né, abjura Jesus, e Joana não abjurou, e o filho estava junto, o Nilson, né, estava junto, e falou para, abjura, minha mãe, para não morrer, né, ele queria escapar da morte, e a Joana falou, não, eu vou seguir Jesus, enfim, tem todo um diálogo lá muito bonito, né, lindo isso daí no Boa Nova, e aí a Joana não abjura, não nega, né, e esse filho estava. Agora, esse não era o Divaldo, era o Nilson, né? Até onde eu sei, tá, gente? Eu não sei se alguém tem alguma outra informação a respeito do Divaldo mesmo, nessa encarnação. Eu não sei se tem alguma. Tá. Eu não conheço. Vamos Assim. pesquisar, vamos ver se eu encontro alguma coisa. Qualquer coisa você traz para gente, sobre Divaldo mesmo, né? O que o espírito, só sabe-se que era filho, né? Tá. Joana de que o irmão acabou morrendo junto, queimado ali, né, nessa situação. Tá, obrigada. Então, aí aqui, então, tudo isso a gente falou para falar de Cusa, né, que tinha convidado o Pilatos para ir até Cafarnaum. E aí o próprio Pilatos já articula tudo aquilo ali, né, mas aqui vem a tua sugestão nesse sentido. Senhor, exclamou Sulpício Tarquinius, com hipócrita modéstia, né? Antes de tudo, trata-se da vossa alegria pessoal com a realização deste projeto. E depois tenho igualmente grande simpatia por uma jovem serva da casa, de nome Ana, cuja beleza admirável e simples é uma das mais sedutoras que hei visto nas mulheres nascidas em Samaria. Então, também, o Sulpício, a gente viu que ele tinha interesse em Ana, né? E que estava lá na casa com a Lívia, né? A serva. Que é isso? Nunca te observei apaixonado. Acho que já passaste a época dos arrebatamentos da mocidade. Em todo caso, isso quer dizer que não me encontro sozinho na satisfação que me traz a ideia dessa viagem prevista. Replicou Pilatos, né, com visível bom humor. Ele ficou todo faceiro, como a gente costuma dizer, né? Ficou todo feliz, pensando em fazer essa viagem, encontrar a Lívia, Sulpício ia encontrar a Ana, né? Eles já pensando como seria aqui. E como se naquele mesmo instante houvesse elaborado todos os detalhes do seu plano, exclamou para o lictor que o ouvia entre satisfeito e envaidecido. Aí Pilatos fala para ele, Sulpício, ficarás aqui em Jerusalém apenas o tempo preciso ao teu descanso ligeiro e imediato, regressando depois de amanhã para a Galileia, onde irás diretamente a Cafarnaum, avisar Cusa dos meus propósitos de visitar a cidade, e, feito isso, irá até a residência do senador Lentulus, onde avisará a sua esposa da minha decisão em tom discreto, cientificando-a do dia previsto para a minha partida e chegada até lá. Ou seja, ele já decidiu realmente fazer essa visita, né, ir até lá, avisando Cusa e avisando, pedindo para que a Lívia também seja avisada, né. Espero que com a atitude inconsiderada do marido, deixando-a tão somente em tais regiões, deixando tão só, né, eu li errado aqui, deixando-a tão só em tais regiões,
venha ela pessoalmente a Cafarnaum encontrar-se comigo, de modo a distrair-se da companhia dos galileus grosseiros e ignorantes e recordar por algumas horas os seus dias felizes da corte, junto de minha conversação e de minha amizade. Tá? Essa é a expectativa dele aqui, né? Ele se acha o máximo, né? Ele acha que todo mundo tem interesse nele, né? É muito vaidoso, né? Muito. E é porque ele Além, tinha uma posição social, né? Aham. Então, Além, Simone, do interesse aqui nas coisas que ele apreciava, né? Por exemplo, aqui, ó, jantares, né? Aquelas noites que tinham na corte. Então, como ele apreciava isso, ele imaginava que os outros também apreciassem, tinham os mesmos desejos, né? E a gente sabe já desde o começo. nossa, Ali, não estou te ouvindo, acho que caiu o seu. Ah, é? Então, tá me ouvindo agora? Agora sim. Ué. E aí a gente lembra no começo que ela não gostava dessas coisas, né? Esses jantares, essa pomposidade toda, ela era mais simples, né? Era outra, os interesses dela eram completamente diferentes dos interesses dele, né? E ele não está satisfeito com a recusa dela quando ele foi pedir ajuda, né, para Jesus. Ele não aceita, né? Então, de forma alguma, ele vai tentar conquistá-la, né? Ele não vai desistir, vamos dizer assim, da Lívia, né? Aí, aqui, terminando aqui, ó, ele fala, muito bem, redarguiu o Lítor, não cabendo em si de contente. Ficou super satisfeito, porque conseguiu o objetivo que ele queria, né? Vossas ordens serão rigorosamente cumpridas. Aí nós vamos dar uma parada aqui para continuar na próxima semana. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, gente. Não sei se vocês viram bem o mapinha aqui, se deu para lembrar as regiões, né? Porque às vezes a gente não sabe o que é para o norte, o que é para o sul, ver os nomes das cidades ali, são tantas, né? É verdade. Eu agradeço, vou sair agora, tá? Tá joia, Marta. Obrigada. Obrigada, você Eu também. também, gente. Obrigada, tá? Beijo, Shirley. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Tá, boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada. Boa Boa tarde. tarde. Simone, deixa eu te perguntar uma coisa. A próxima semana Oi. sou eu, né? Não, Sim. ainda não. Sou eu? A Tá. próxima semana é a sua aula. Uhum. Eu vou começar onde, Simone? Muito bem, é isso? Ah, é. Aqui. Aqui, ó. Não, você vai começar ali, ó. Sulpício Tarquínio saiu alegre, Isso. confortado nos seus Tá, sentimentos. beleza. Obrigada, Malu. Obrigada, Achou, Simone. né? Achei. Aham, beleza. Obrigada. Ok. Ô, Malu, você parou a gravação?